gratidão que eu participo dessa importante iniciativa, né, de construção de uma rede de mensagens em torno do tema Chorai com os que choram. E eu recebi esse convite com alegria e comecei a pensar sobre o tema, li, meditei, escrevi e quero aqui compartilhar com vocês. É tempo, sim, de chorar com os que choram, mas o que seria chorar com os que choram? Brevemente eu vou propor para vocês, não dá tempo de a gente se estender muito, né? Mas eu quero propor 2 momentos de reflexão com vocês. Primeiro, a partir de um texto bíblico do Evangelho de João, vocês podem acompanhar aí de casa, registrado em João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. E depois a contextualização dele para então encerrarmos. Vamos lá? Esse texto, ele vem de 60 a 69, ele vem logo depois de Jesus ter multiplicado pão e peixe para uma multidão, porque o milagre tinha que acontecer ali, porque nem os discípulos e nem Jesus teriam condições de alimentar tanta gente, né? Mas logo depois desse milagre, é interessante porque Jesus se retira, Jesus sai do meio da multidão. Exatamente porque Jesus percebe que eles não estavam entendendo nada. Jesus diz que eles estavam o seguindo, não pelo milagre em si, mas pelo pão e o peixe. Isto é, eles descolaram o milagre da comida, né? Queriam proclamar Jesus rei. Queriam proclamar Jesus rei à força, né? Então, Jesus, percebendo isso, ele vai embora, porque sabe que eles não estavam, toda aquela multidão e até mesmo alguns dos seus discípulos, alguns dos seus seguidores e seguidoras, não estavam entendendo o serviço profético de Jesus, né? Que era um ministério de denúncia, né? Seu reino era um reino para justiça e amor, em defesa da vida, dos mais vulnerabilizados pelo Império Romano. E foi por isso, pelo motivo de ter se encarnado, que ele havia multiplicado o pão e o peixe, porque ele queria mostrar que ele, Jesus, era pão e vida. Era o aqui e agora, o hoje, pela ação da Ruá, do Espírito, do sopro divino, do sopro de vida. Mas, ao negar ser rei, Jesus decepciona muita gente. E ao se declarar pão da vida, a encarnação para a justiça, para a vida abundante, sem fome, vejam que Jesus ele multiplica o suficiente para sobrar. O texto diz que sobejou, né? Muito pão e muito peixe. Mas ao perceber que queriam proclamá-lo rei, Jesus atravessa o mar, anda sobre as águas, encontra com seus discípulos e vai para o outro lado, o lado oposto da multidão que desejava proclamá-lo rei. Ele, sem comunicar para ninguém, ele se retira, foge daquilo e daqueles que não estavam entendendo sua encarnação para a vida. Ele foge de ser rei para explicar o porquê da sua encarnação, o ser pão. E aí o texto discorre de João, Jesus se colocando como pão da vida. E a multidão vai mais uma vez atrás de Jesus, né, do outro lado do mar, e Jesus diz: vocês estão atrás de mim não pelos milagres, mas pela materialidade do pão e do peixe, sem entender que eu sou pão. Uma multidão de famintos seguia Jesus, e muitos não compreendiam seu ministério, seu propósito, nem seus discípulos. E não é muito diferente da gente hoje em dia, né? Não percebemos que não podemos esvaziar Jesus da sua encarnação, da sociedade da qual ele se encarnou, do tempo do qual ele veio, das estruturas sociais, culturais, econômicas na qual Jesus estava inserido enquanto encarnado. Ao mesmo tempo que na pessoa de Jesus, Deus oferece para a humanidade um pão que é sustento para sempre. Deus oferece para a humanidade
um pão que é de vida e de vida abundante. Esse pão, a pessoa de Jesus, o maior presente de Deus ao mundo, é colocado no texto de João que aquele que recebe deste pão descobre que Deus também lhe confia uma tarefa de ser pão. Então, o que João tenta expressar ali é: quem se propõe a seguir a Jesus torna-se também pão partilhado para a vida de todos. É também o propósito da encarnação. Não há meio termo. Quem recebe Jesus como pão não pode eximir-se de sair da responsabilidade de ser, como ele, pão da vida para todas, todos e todes. E por isso o texto diz que aquela multidão, muitos que pertenciam, né, àquela grande multidão, achavam aquela palavra dura demais. A encarnação põe as pessoas diante de uma decisão. Nessa comunidade, a comunidade joanina, já não se acreditava mais que a encarnação de Jesus era para a nossa própria encarnação. Jesus se humaniza para que nós sejamos humanizados, ou seja, para que nós também sejamos pão e conclamamos partilhas. Isso se clarifica quando observamos outros textos de João, né? Seja nos evangelhos, nas epístolas, né? Não dá para amar a Deus, isso são afirmações que o João faz em vários momentos dos seus textos. Não dá para amar a Deus que enviou Jesus sem criarmos também relações de amor entre nós. Jesus decepcionou muita gente, pois ele não quis ser imposto à força como rei. Ele não procurou glória terrena e nem prometeu glória a quem pretende segui-lo. No Evangelho de João, a realeza de Jesus consiste em doar-se até esgotar a própria vida. É isso o pão. O pão serve para alimentar e acabou. O pão, ele não tem um fim em si mesmo. Ele existe para ser consumido, para devolver vida a quem esteja com fome. E Jesus diz: eu sou o pão. E vocês devem ser pão, pão da vida, que dá vida. Os que amam sabem que a vida não tem sentido se não traduzir em pão, em partilha, em troca. E diz o texto: é a divina Ruá, doadora da vida. A carne não serve para nada, diz o texto. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, ou seja, são ruá e vida. O ser humano sozinho, enquanto carne, não compreende e não consegue ser pão para os outros, pois em geral as pessoas buscam sim a vida, mas na maioria das vezes buscam a vida para si mesmo, para si mesmos. Mas a ruá, o Espírito Divino, ao contrário, mostra que a vida é para ser partilhada. E a morte pode se tornar a maior expressão de amor. É amar até a doação da vida. Essa é a mensagem central dos textos joaninos. Deus amou e se doou. Ele é partilha. Por isso acharam essa palavra dura demais. Por isso deixaram de segui-lo muitos, inclusive Judas, um dos seus discípulos. Judas, aquele que entregou Jesus, é o tipo da pessoa que não entende a vida como oferta para os outros e quis resguardar seu próprio ganho. Quis preservar sua vida de forma egoísta. Ao invés de entregar a vida, opta por entregar pessoas à morte. Quem consente com a morte, opta pela morte mesmo se continuar vivo. Por isso, para se chegar ao Pai, as pessoas precisam se aproximar de Jesus. Isso está no versículo 45.
É por isso, é exatamente por isso que mais adiante João vai colocar Jesus como caminho. Ele diz, segundo as palavras do próprio Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para a vida que o Pai quer para todos, todas e todos, porque Ele é pão, Ele é partilha, Ele é entrega. Não há outra alternativa, só chegamos ao Pai por esse caminho, ou abandonamos Jesus e nos comprometemos com projetos de morte. E aqui surgem muitas crises e abandonos. Nossos olhos devem continuar voltados ao Deus que enviou a Ruá, que nos sustenta. Não podemos pensar somente de maneira espiritualizada. Por isso, diz o texto, que Jesus é pão da vida, pão que sacia a fome. Palavra dura essa, né? Vocês não estão entendendo nada, disse Jesus. Por causa dessa palavra, muitos deixaram de seguir a Jesus. Então vem os versículos 67 e 68. Jesus, desafiando os seus discípulos, diz: vocês também não querem ir embora? E aí vem o ápice deste texto, pela boca de Simão Pedro, que responde: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para quem iremos nós? Quem se dispõe a seguir a Jesus precisa entender que Jesus é pão e responder às injustiças e saciar os famintos e também ser pão. Eu sei que estamos passando por um momento muito difícil, né? Do ponto de vista social, político, econômico e também de saúde pública. A gente está no meio de uma pandemia. E este cenário de pandemia não inaugurou nossas misérias sociais, ele só escancarou, deixou mais visceral tudo o que já vivenciávamos, mazelas sociais de séculos, como a questão das diferenças de classe, do racismo, do machismo, da misoginia, do sexismo, da LGBTfobia. As violências domésticas cresceram em média, agora neste cenário de pandemia, 22%. E vejam que nosso cenário já era terrível. Nosso país mata uma mulher a cada 2 horas, estupra uma mulher a cada 11 minutos, agride uma mulher a cada 4 minutos. Nós ocupamos o quinto lugar no ranking de países mais violentos contra as mulheres no mundo e oferece uma média de vida às pessoas trans apenas de 35 anos. Ao mesmo tempo que 86% da nossa sociedade se declara cristã. Um cristianismo que generifica, que racializa, precarizando vidas, não sendo pão, mas morte. Utilizando textos bíblicos para dizer quem pode ou merece viver e quem deve morrer. Um cristianismo que não se humanizou, não se encarnou como Jesus e por isso não sabe ser pão. A pandemia sanitária do Covid-19 aqui no Brasil fez escancarar quem esse sistema de exploração economicamente capitalista, culturalmente patriarcal, racista, LGBTfóbico e politicamente neoliberal. Ele escancarou quem esse sistema beneficia. Ele serve à injustiça. Injustiça é a base desse sistema. Não há espaço de equidade nesse sistema. 800 milhões de pessoas no mundo passam fome, enquanto aqui no Brasil, os 10 maiores bilionários possuem a riqueza de 13 milhões e meio de pessoas. Vamos chorar com os que choram. Ainda no ponto de vista global, são as mulheres as mais pobres do planeta, as que mais adoecem e que estão mais vulneráveis às violências, porque não há lugar seguro para as mulheres. Vamos chorar com os que choram?
O Brasil, desde as últimas notícias internacionais, está sendo apontado como o país que perdeu a guerra para o vírus. Estamos em um governo negacionista, autoritário, irresponsável, genocida. Um governo cruel que gesta o país por necropolíticas, tutelado pelas Forças Armadas, pela elite econômica e por uma nefasta elite religiosa. Vamos chorar com os que choram. A pandemia desencadeou uma emergência, especialmente uma emergência de atendimentos que afeta especialmente a classe trabalhadora e as pessoas nos trabalhos mais precarizados. Vamos chorar com os que choram. O Estado descarrega a crise da Covid-19 nas famílias, muitas delas tendo como principal mantenedora as mulheres, porque 28 milhões de mulheres são chefes de família no nosso país. Está nas mulheres a base do cuidado e da sustentação da vida. Esposas, mães, avós, as filhas mais velhas, mesmo elas ainda sendo crianças. Vamos chorar com os que choram. Estamos no Brasil mais uma vez vivenciando os mais vulneráveis a pagar a conta da crise. A classe trabalhadora em geral, as mulheres, os mais empobrecidos, migrantes, negros, negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, assentados ou de ocupações urbanas, povos das florestas, os agricultores das famílias, os agricultores familiares, né, que são responsáveis por 70% do que vai nas nossas mesas. Vamos chorar com os que choram. Para quem mora nas periferias, na qual o IBGE define como aglomerados desorganizados, e são mesmo porque são carentes de serviços públicos essenciais, conhecidos como favelas, invasões, no Nordeste, grutas, né, baixadas, comunidades, vilas, no Norte, ressacas, mocambos, palafitas. Estas áreas abrigam os lares de 11.425.644 pessoas. Isso significa 6% da população brasileira. São locais sem investimento em infraestrutura que a população se viu forçada a buscar. Somente de favelas no país foram identificadas 6.329 favelas espalhadas em 323 municípios. São lares, pais, mães, filhos, filhas, repletas de vidas, de histórias, mas rodeada de muita violência e morte, rodeada de racismo estrutural, racismo do próprio Estado, racismo de segurança pública, racismo religioso, racismo que mata. É um genocídio da população negra brasileira o que vivenciamos. Vamos chorar com os que choram. É genocídio dos povos originários, os principais guardiões do que ainda temos de riqueza natural, é extermínio de nossas águas, de nossas florestas, da nossa biodiversidade. Vamos chorar com os que choram. Com quem, chorando, está mais uma vez pagando com a vida a conta de mais uma crise, especialmente as mulheres que não param de cuidar, de educar, nos mostrando como o mundo é feminino e o capitalismo perverso. No Brasil, somos mais de 50% de mulheres. Nosso país tem cerca de 80% de enfermeiras mulheres. O país possui 6,3 milhões de profissionais que prestam serviços domésticos, maioria de mulheres negras desamparadas por leis trabalhistas. Vamos chorar com os que choram. Aqui encerro essa breve contextualização para dizer que chorar com os que choram é afirmar comprometimento com a justiça, contra o pecado do racismo, contra o pecado do machismo, contra o pecado da permissividade
da fome. Ou somos pão da vida, como Jesus mostrou ser, pela igualdade, ou o abandonemos. Não carreguemos uma titulação, um título de cristão, seguindo projetos de mortes, votando projetos de mortes, defendendo projetos de morte. Chorar com os que choram é escolher ser pão, pão de justiça, comprometido contra projetos totalitários de morte e exclusão. Que o sopro da Ruá, geradora e mantenedora da vida, nos mova a ser pão que sacia a fome, e só assim poderemos chorar com os que choram. Nossas forças só são renovadas na encarnação, na luta por justiça. Nossa esperança só é fortalecida nas possibilidades da vida e de vida. Só haverá paz onde tiver justiça. E só se chora com os que choram, sendo pão, partilha e amor. Esse é o Jesus apresentado no Evangelho das Comunidades Joaninas do primeiro século. E foi essa a mensagem central de João. Jesus é pão porque é amor dado, é pão comido para saciar a fome, é amor partilhado para sustentar relações. Assim, choramos com os que choram, proclamando vida e vida abundante para todas, todos e todes. Amém. E eu quero terminar citando um fragmento do poema Aninha e suas pedras, de Cora Coralina, que diz: não te deixes destruir, ajuntando novas pedras. Recria a tua vida, sempre e sempre. Remova pedras e plante roseiras e faz doces. Recomece.